Olá! Por um mundo mais empático. Empatia significa exatamente a capacidade de você sentir aquilo que o outro sentiria se você estivesse vivendo a mesma situação que ele. Está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. Empatia não aparece do nada na vida das pessoas. É preciso construir. E nem todo mundo se empenha nessa construção. Por isso temos tanta gente empática e outras sem nenhuma empatia. Para a construção da empatia nos relacionamentos, as pessoas precisam de muita paciência. Nem todo mundo sente e sabe o que sentimos e sabemos. Para a construção da empatia, é preciso lembrar um ensinamento pétreo do Evangelho de Cristo: não julgar. No programa de hoje vamos conversar sobre empatia sob duas perspectivas diferentes. Com a jornalista Tainá Andrade, vamos percorrer com ela uma investigação sobre o tema. E com a escritora e ilustradora Bia Lombardi, vamos tratar do assunto que ela registrou no livro Criando com Empatia. Tainá Andrade é jornalista formada pela Universidade de Brasília. Ela também foi assessora de comunicação em instituições do terceiro setor. Fez cursos na área de marketing digital e está iniciando um projeto independente chamado Adelante Naná, que vai contar a história de vida de pessoas que são agentes de transformação no mundo. Pessoas que estão revendo a realidade ao seu redor e sendo inspiração para os outros. Tainá, é um prazer receber você aqui no programa. Você fez uma matéria que foi muito lida em um grande portal de conteúdo brasileiro. Nessa matéria, parece que você quer derrubar um verdadeiro tótem, um mito. Lá, você diz que o brasileiro não tem mais a fama de um povo cordial, que nos falta empatia. Como é que é isso? Primeiro, obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre essa matéria. Acho que é um assunto que está em alta hoje em dia e é muito importante a gente diferenciar, né, alguns conceitos dentro disso tudo. Ser empático é você se colocar no lugar do outro. De que forma? Você não vai ser apenas legal com o outro, você vai dizer para ele: olha, eu entendo a sua dor, e verdadeiramente tomar atitudes que sejam tentando solucionar a dor dele, não tentando solucionar do seu ponto de vista a dor dele. Não sei se eu me fiz muito claro, mas isso é ser empático. Então, quando você pensa por essa perspectiva, você vê que cordialidade não é o suficiente para ser empático, sabe? Nós somos sim um povo simpático, nós somos um povo esperançoso, né? Isso são características marcantes que ficaram no nosso imaginário, mas quando se trata de realmente solucionar problemas, de realmente a gente sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para entender o que o outro passa, para entender que aquela vivência do outro é completamente diferente e a gente a gente não sente aquilo na pele, aí já tem uma dificuldade maior, sabe? Tem se debatido muito nesses tempos o racismo estrutural. Isto é, temos um conjunto de práticas que nos faz um povo no qual uma raça tem vantagens seculares sobre a outra. Eu pergunto para você, essa é uma das razões da nossa falta de empatia? Sim, na minha matéria eu trago muito forte as questões históricas.
Primeiro, se a gente for parar para pensar na colonização, de quando trouxeram os negros para cá para servir de mão de obra e para servir, né, uma elite que se tinha aqui no Brasil, a gente pode pensar no período da abolição da escravatura, numa primeira onda migratória que teve aqui no Brasil. Um primeiro incentivo do Brasil de trazer pessoas para virem trabalhar aqui. O que acontece? A gente tinha uma massa de pessoas muito grande aqui, que eram todas, vamos dizer, apadrinhadas, né, pelos senhores de fazenda, os senhores, a elite que a gente tinha aqui, que era que movimentava a economia e tudo mais, e de repente essa massa ficou desamparada. Não se tinha terra para eles, não se tinha dinheiro para eles, não se tinha educação para eles. Então eles tiveram que se virar. Já tinha essa população aqui, começaram a incentivar mais pessoas para virem para cá, para poder trabalhar aqui, porque não se tinha mais a mão de obra escrava, né? Eles foram alforriados. Então se colocou mais gente sem condições financeiras aqui no Brasil. Isso foi aumentando essa massa mais desfavorecida, vamos colocar assim, né? Depois tem um outro período histórico muito forte, que foi uma segunda leva de construir a imagem do Brasil para o exterior. A primeira foi, nossa, olha como esse país é lindo, aqui tem muita terra, aqui vocês vão ter trabalho, venham para cá. E aí viraram trabalhadores, né? Os imigrantes que a gente conhece, por exemplo, os italianos, os japoneses, enfim. Então veio uma população pobre da Europa para cá, querendo crescer, né? Querendo ter sucesso. E depois veio uma outra propaganda já com os Estados Unidos, no período no período da ditadura, antes da ditadura de Getúlio Vargas, colocando o Brasil como esse país anfitrião, divertido, né? O país do samba, o país das mulheres. E toda essa construção de imaginário que a gente teve por muito tempo. Eu lembro que quando eu era criança, isso era muito mais forte. Todo mundo falava Brasil, Brasil do futebol, Brasil do samba, e tudo isso foi construído nessa era a era militar que a gente teve. Por quê? Queria que o Brasil se aproximasse das outras nações, fosse o país amigo, o país que eles podiam contar. Então, se esqueceram de toda essa massa que a gente tinha aqui, né? E colocaram só, vamos colocar assim, a parte boa do Brasil. Tainá, escuta uma coisa. A luta de classes gerou uma falta de empatia entre nós? A verdade que você coloca lá naquela sua matéria é de que a necessidade que a pessoa tem, a necessidade imediata que a pessoa desfavorecida tem, impede que ela esteja atento às dificuldades que os outros enfrentam. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Quando você vai lá atrás e você vê pessoas que não têm acesso a nada que uma parcela da população tem acesso, parcela que eu digo, uma parcela que tem dinheiro para pagar aquilo, você começa a ver que tem um desequilíbrio, né? Você começa a ver que, essa pessoa talvez ela nunca vá pensar que isso é tão importante quanto eu penso. Educação. A pessoa que ela precisa acordar todos os dias e ela precisa ir atrás do ganha-pão dela naquele dia para ela ter o que comer no final do dia, ela não vai pensar que ela precisa ter uma educação boa, ela não vai pensar que ela precisa ter uma saúde mental em dia, ela não vai pensar que ela precisa cuidar da saúde dela, porque com o tempo, se ela se alimentar mal, vamos supor assim, ela vai ter problemas graves. Ela está pensando só na necessidade básica dela daquele dia, sabe? É só isso que ela pensa. Então, a gente não pode virar para uma pessoa dessa e na nossa lógica, né, como eu falei no início, uma lógica de olhando pelo ponto de vista da nossa vivência, a gente vai dizer, nossa, mas é tão simples, por que essa pessoa não estuda? Que aí ela vai ter uma condição de vida melhor lá na frente.
ela não estuda porque ela precisa se alimentar naquele dia, porque ela precisa trabalhar e ela vai passar o dia todo ali trabalhando para ela ganhar um dinheiro para ela conseguir comprar a janta dela. Nesses meses de pandemia que estamos atravessando, depois de tantas iniciativas de solidariedade que foram tomadas, você acha que a empatia aumentou entre nós? Padre, isso é uma pergunta complexa. Porque o que acontece, na verdade, é que foi escancarado mais ainda esse desequilíbrio, essa desigualdade social que a gente tem e que fica ali camuflada. E aí, quando uma coisa muito fora do normal aparece escancarada para a gente, né, e a gente é confrontado com isso, eu vejo que se cria um movimento, de alguma forma. E aí também foi dado mais visibilidade para as ONGs que já faziam esse processo, né? Também foi dado mais visibilidade para projetos sociais mais familiares. Começou a se mostrar mais isso. Eu trabalhei na Abrace por quase 2 anos como assessora de imprensa. E o que acontecia muitas das vezes quando eu ia tentar colocar as matérias, né, na imprensa e tudo mais, era dito para mim que não dava para fazer essa matéria porque era uma pauta fria. Pauta fria na linguagem jornalista é quando não é uma pauta que seja urgente, não é aquela pauta que vá mexer com o nosso cotidiano, entende? E aí o que eu penso quando eu escuto um negócio desse, quando não se dá uma importância, não se abre um espaço no jornal, na mídia, para falar sobre esses movimentos sempre. Eu penso que realmente, como que as pessoas vão saber que existe tudo isso, todo esse processo de empatia, ou vão ter contato mais, né, com esses valores, com essa palavra, se não está aparecendo sempre. Então, por isso que eu falei, é complexo. Não é que apareceu mais, já tem, já existe, todo mundo já está fazendo um pouquinho. E as pessoas agora nessa pandemia, ao meu ver, o que aconteceu foi que como elas foram confrontadas, elas resolveram se movimentar mais. Então esses projetos acabaram se enchendo mais, né? Foi tirado o lazer, foram tiradas as viagens, foi tirado as coisas externas das pessoas no geral. Então o que se tem para fazer e que, de certo modo, é uma coisa que está sendo mostrada e que incomoda a gente, é um trabalho voluntário. As pessoas estão indo mais, estão procurando mais. Isso eu acho que, a minha visão, tá? Que aumentou. Você citou agora há pouco a Abrace. Você poderia explicar aos nossos telespectadores o que é essa instituição? A Abrace, ela é uma ONG linda que tem em Brasília. Ela existe há 34 anos já e ela faz assistência de crianças e adolescentes com câncer ou doenças do sangue, que pode ser leucemia, tem várias, tem um universo de doenças que a gente nem imagina. E aí eles fazem toda essa parte de assistência social. Eles não são um hospital, eles dão cesta básica, eles dão moradia para quem vem de fora, né, se tratar em Brasília, eles dão transporte, eles dão alguns cursos também. Tem um projeto chamado Programa Moradia, que quando a casa da criança é muito insalubre, para não atrapalhar o tratamento, eles conseguem parceiros para fazer uma reforma na casa da criança. Enfim, é lindo o projeto. Tainá, muito bom ouvir você, ouvir cada uma de suas respostas, mas infelizmente o nosso tempo está terminando e a gente sempre traz aqui para o nosso convidado uma citação e pede um breve comentário sobre essa citação. Nós trouxemos para você uma palavra de Dietrich von Bonhoeffer. Ele é um teólogo mártir, pastor luterano e membro da resistência alemã antinazista. Abre aspas. Devemos aprender a considerar as pessoas menos à luz do que fazem ou deixam de fazer e mais à luz do que sofrem. Fecha aspas. Padre, eu acho que essa frase ela resume tudo que a gente conversou hoje aqui, né? A empatia, ela tá aí, ela é uma palavra para ser estudada a fundo. Eu acho que ela também
é uma palavra que abrange valores morais que é passado na igreja, que é passado na religião católica. Eu acho que ela resume tudo isso que a gente tem que buscar hoje e sempre. A empatia, ela faz a gente, como eu falei aqui no início da nossa conversa, sair do nosso lugar comum, da nossa zona de conforto e olhar o outro como deve ser olhado. Ela faz a gente buscar soluções para aquele problema e não querer julgar aquele problema, né? Porque uma coisa é certa, se está acontecendo o que está acontecendo hoje, teve um motivo lá atrás. Se está do jeito que está hoje, também tem um motivo. A gente tem que buscar esse motivo e tem que ir, de alguma forma, tentando reajustar ele, né? Então, a empatia, ela faz a gente olhar o outro como ele deve ser olhado, uma pessoa de carne e osso, com sentimentos, com emoções, com problemas, também com alegrias. E é disso que a gente é feito, de diferenças. A gente só tem que aprender a respeitá-los. Tainá, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. É um prazer estar aqui, falando um pouquinho sobre esse tema. Espero que as pessoas cada vez mais busquem, né, saber sobre isso, saber sobre a nossa história, que eu acho isso fundamental. Eu também. Um abraço. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto tão importante, a empatia, com uma escritora chamada Bia Lombardi. Até já! E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje nós estamos conversando sobre o tema da empatia, um tema tão importante para a vida de todos nós. Eu recebo agora a escritora e blogueira, a Bia Lombardi, e prefiro apresentá-la do modo como ela se apresenta. Se você entrar no site dela, que tem o nome de Incendeie seu gênio criativo, ela se apresenta exatamente assim. Oi, eu sou a Bia. Na fila do pão, pode gritar Bia Lombardi, que eu atendo. Também pode colar sem medo na minha camiseta as etiquetinhas de arquiteta, designer, ilustradora, cantora e escritora, pois todas servem muito bem para tentar me explicar. Digo tentar porque até hoje ainda não me convenci 100% de que a gente possa ser categorizado assim tão fácil. Pensa em alguém sempre insatisfeito, sempre procurando saber mais, aprender mais, questionar mais. Pois é, prazer. Bia, no seu livro Criando com Empatia, você fala da importância da criatividade e da empatia no nosso presente e no nosso futuro. Eu pergunto, como fazer delas nossas aliadas para uma vida mais leve e mais feliz? Criatividade, né, só para explicar rapidamente, é a nossa capacidade humana de encontrar soluções para os problemas e de fazer associações, né, de ideias às vezes diferentes, mas que vão provocar uma inovação, né? A criatividade é fundamental para a gente construir uma história de vida, como eu costumo dizer, uma história de vida autoral, né? Uma história que seja só da gente, que sirva aos nossos propósitos nessa vida, né? Caminhar apenas pelas estradas que estão abertas pelo mundo, né? Fazer o que todo mundo faz, ir vivendo e passando pela vida sem muito questionamento, sem a gente saber se é isso mesmo que a gente quer pra gente, ou se a gente está só seguindo passos, às vezes, aí de outras pessoas, né? Esse comportamento acaba afastando a gente dessa conexão com a gente mesmo, né? Com as nossas vontades, com os sonhos que a gente tem pra vida. Então, a criatividade para construir um caminho próprio, né, uma história própria, para mim, é uma das ferramentas mais legais, mais incríveis de autoconhecimento, né, uma ferramenta incrível para a gente construir essa vida que a gente quer para a gente. Então, isso aumenta consideravelmente, né, o nosso índice de
de felicidade, de realização, nessa capacidade que a gente tem de fazer as coisas, de fazer mais, de fazer diferente, de fazer do nosso jeito, né? Bia, eu quero também agregar aqui na nossa conversa uma reflexão importante do sociólogo italiano Domenico Di Masi. Ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo, você deve conhecer. Esse livro também trata da criatividade como uma ferramenta importantíssima na nossa vida. Domenico Di Masi diz que a criatividade é o oposto da preguiça e se baseia em 3 premissas básicas. Primeira, devemos trabalhar e aprender coisas para criarmos riquezas. Segunda, precisamos estudar para criarmos conhecimento. Terceira, nos divertimos também para criar o bem-estar. Como você tem visto a criatividade das famílias durante essa pandemia na busca por esse bem-estar que fala o Domenico Di Masi, seja econômico, físico ou mental? Toda crise costuma ativar o pensamento criativo nas pessoas, né? Nem que seja por obrigação, né? Seja uma crise econômica ou pessoal, uma crise mental, enfim. No caso da pandemia, a gente está quase tendo as 3 ao mesmo tempo, né? Então, é aquela necessidade que a gente tem de fazer tudo funcionar, mesmo diante de tantos problemas, né? De tanta adversidade. Essa necessidade faz com que as pessoas acabem procurando, né, novas soluções, novas maneiras para seguir com a vida, né? Então, a gente tem visto, eu tenho visto, eu acredito que você também, muita gente começa a colocar todos os dotes que estavam guardados na gaveta para funcionar, né? Então tem de todos os tipos, tem gente fazendo comida, né, dotes culinários, tem gente fazendo comida para vender para os amigos, por delivery, começando um novo negócio, tem os dotes intelectuais, né, muito professor que só dependia das aulas presenciais, por exemplo, tiveram que reaprender, né? Então, oferecendo aulas online, oferecendo treinamentos via plataformas como essa que a gente está conversando, né? Até gente que também trabalha com o lado espiritual, de alinhamento interno, né? Aulas de yoga, de meditação via Zoom, eu mesmo tenho feito várias, né? Então eu conheço vários profissionais que tiveram que se reinventar a maneira como eles trabalham, né? Nessa crise, porque eles dependiam dessas atividades presenciais, né? Então tá todo mundo se jogando com medo e tudo nas redes sociais, no online, e essa é uma grande mudança que requer criatividade, né, para mudar a forma como se trabalha, né? Você, como designer, arquiteta, ilustradora, cantora, escritora, é um exemplo vivo da criatividade na prática. Como você mantém o foco e uma cabeça ativa para lidar com essas multitarefas, também tendo que cuidar da família e estar atenta às tecnologias? Eu brinco aqui comigo no meu escritório que o cronograma é rei, e que minha agenda manda em mim, não sou eu que escrevo na agenda, é a agenda que manda em mim, né? Então eu sou super organizada, apesar de ser, às vezes as pessoas associam, né, as pessoas criativas com completamente loucas, empilhando, girando 500 pratinhos ao mesmo tempo, e assim, comigo é diferente, eu sou uma pessoa extremamente organizada desde pequena, eu era fã de agenda, lembro isso muito, muito pequena, tendo as agendas para anotar quando era prova, quando eu tinha que estudar, quando eu tinha que jogar tênis, enfim, eu sempre fui muito organizada, né, e eu brinco que agendas, eu sou velha, né, então agendas de papel, né, não agendas de celular, algo que até hoje é um costume que eu tenho comigo, que eu escrevo, reescrevo, rabisco, faço anotações, porque eu sou muito visual, né? Não dá para guardar essa quantidade de coisas que eu faço, as obrigações diferentes que eu tenho e confiar na memória, né? Então eu anoto tudo. Então, assim, o que eu faço, eu costumo compartimentar a minha semana em blocos, né? Bem racional, né, para uma pessoa que trabalha com a sua criatividade, né? Então, às vezes, no começo da semana, depende da semana, mas normalmente no começo da semana eu foco nos meus trabalhos como designer, nos meus clientes, depois mais para o fim da semana meu foco vai mudando e a minha atenção começa a ir para os projetos pessoais, né, de ilustração, com música, então não é uma zona, não é uma bagunça, e as pessoas costumam fazer essa confusão, né, entre a pessoa ser multipotencial, que eu acredito que eu seja, né, tenho a potencialidade de fazer várias coisas diferentes, com uma pessoa que é multitarefa, que quer fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, então não tem como a gente fazer tanta coisa diferente, né, no mesmo dia, ali na mesma tarde, a cabeça da gente dá um nó, não tem como, então assim, separar e conquistar, né. Certo, Bia. Olha, por que é que a maioria das pessoas tem ideias empolgantes, celebram aquele momento de inspiração, muitas vezes até chegam a colocar essas ideias no papel, mas depois abandonam? Esse poder transformador de fazer
está ligado, na sua opinião, também a esse modo criativo de enxergar o mundo? Eu acredito que sim, assim, mas não do jeito que as pessoas imaginam, porque assim, a vida é que nem acreditado, 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Então, colocar os projetos que a gente tem, as ideias em ação, dá um trabalho. Às vezes as pessoas acham que porque estão fazendo o que querem, né? Ai, minha vida criativa é tão linda e é tão fácil. Não necessariamente, né? As ideias dão um trabalho. Fazer algo novo dá trabalho, né? E as coisas costumam dar errado. Né? A vida é assim mesmo. Às vezes as coisas dão errado, às vezes aparece você faz todo um planejamento, mas aparece um probleminha no meio do caminho, e muita gente desiste, porque se ilude, né, que essa vida criativa é fácil, essa flui e tal. Talvez, depois de um certo tempo de prática, né, que você tem nesse caminho, você vai ficando mais esperto, mas começar a ter um enfoque desse, né, na vida, às vezes não é tão fácil, até porque a gente vive num mundo que o pessoal tem chamado, o pessoal que trabalha com inovação e tal, chama de um mundo VUCA, né, são 4 letras, VUCA, né, em inglês, V de volátil, U de uncertain, né, de incerto, que é um mundo incerto, C de um mundo complexo e A de um mundo ambíguo. Essa é a nossa realidade hoje em dia no mundo moderno. Então, assim, por mais que você planeje executar a sua ideia ali, passo a passo, faça todo o seu planejamento, como é que essa criatividade vai nascer para o mundo, o que você tem que fazer, com quem você tem que falar, onde você tem que chegar, né? Existe uma grande chance aí de, no meio dessa história, algo dar errado, algo mudar, algo não sair exatamente como você tinha planejado, e você ter que se adaptar, né, no meio do caminho. E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com frustração, né? Quando as coisas dão errado, as pessoas desistem, abandonam a ideia, né? Então, assim, apesar da criatividade ser fundamental, porque sem ela a gente não começa a fazer nada de novo, né? Tem uma outra característica, que é ser resiliente. E saber se adaptar quando a situação pede mudança, pede um novo pensamento, pede com que você fale com outra pessoa, com que você mude seu projeto. Então, se adaptar com uma certa rapidez essas mudanças, junto com a criatividade, também é outra característica, para mim, fundamental, que a gente precisa desenvolver com urgência, assim, para esse mundo novo, né? Em uma visão otimista e já torcendo para que em breve tenhamos uma vacina para essa doença que estamos enfrentando, que lições podemos tirar dessa pandemia no seu ponto de vista? O que podemos tirar de bom, se é que é possível dizer isso, para construirmos um mundo melhor? Essa pandemia, para mim, né, eu acho que para muita gente, deixou assim na nossa cara, escancarado, a força da desigualdade social em que o mundo vive, né? Ficou gritante o quanto essa diferença entre a qualidade de vida das pessoas impacta a vida das pessoas, e até de tratamento, né? Se você for pensar, eu estava lendo outro dia que fizeram pesquisas, e essas pesquisas revelaram que a taxa de mortalidade do Covid nas altas classes sociais está sendo bem menor do que as taxas de mortalidade nas classes mais baixas, né? Então ficou claro, assim, que existe uma diferença muito gritante, uma diferença que impacta se você vive ou não, né? O que é uma coisa muito louca de se pensar, né? Então, isso no âmbito social, de saúde, mas também no âmbito econômico, né? Ficou clara para mim também a importância das pessoas se prepararem para um futuro, né, adverso, de ter o que o pessoal chama de reserva de emergência, para os momentos difíceis. E a gente viu que uma coisa muito difícil está na nossa cara, né, de fazer com uma pessoa que tem um salário baixo, um salário mínimo, um salário que mal consegue pagar os boletinhos. Aí o pessoal tá brincando de jogar para cima, né, de fazer sorteios de boleto. Então, quem achava que eu tenho um emprego, eu tenho uma estabilidade, se achava em controle da situação, viu que não necessariamente, né. Então, assim, o que eu realmente espero da gente, né, depois de passar por tudo isso, é que a gente não feche os olhos para isso que a gente está vendo, né? Que toda essa tragédia da pandemia seja uma catalisadora, né? Uma grande catalisadora de mudanças importantes que a gente precisa fazer na sociedade, tanto mundial, os governos de cada país, as próprias empresas e até as pessoas, no nível individual também. Que todo mundo perceba a importância de usar a criatividade e a empatia para investir em ideias e projetos que vão equilibrar cada vez mais essa balança, que vão oferecer oportunidades de crescimento e de qualidade de vida para todo mundo. Bia Lombardi, é muito bom te ouvir. A gente ficaria muito tempo aqui escutando respostas suas, que são sempre tão inteligentes e tão boas, mas o nosso tempo está terminando, e aí eu vou falar para você o que nós falamos para todos os nossos convidados. A gente apresenta uma citação e pede um breve comentário.
Para você, nós trouxemos uma palavra do psicólogo dos Estados Unidos, Carl Rogers. Ele já faleceu, do falecido psicólogo Carl Rogers. Ele desenvolveu a psicologia humanista, também chamada de terceira força da psicologia. Ele diz assim, abre aspas, ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Fecha aspas. Essa citação é maravilhosa. A psicanálise tem essa teoria, né, chamada teoria do espelho, né, segundo a qual a teoria diz que aquilo que mais incomoda a gente nas pessoas é, na verdade, aquilo que mais incomoda a gente na gente mesma, né? Ou seja, que a gente enxerga realmente o outro como nós somos, né? É aquilo que eu falei antes, a gente está conversando com a pessoa, já julgando, já enxergando a gente não está ouvindo a pessoa falar, né? A gente já está ouvindo coisas que a nossa própria mente fica respondendo, né? Então, assim, para a empatia realmente existir no mundo, a gente tem que aprender a árdua tarefa difícil, de abandonar o ego, de abandonar tudo aquilo que a gente sabe, todas as nossas certezas, tudo que a gente acha sobre a vida, sobre o que as pessoas têm que fazer, né? Tem que jogar tudo isso de lado por alguns momentos e voltar a ter aquela mentalidade, eu falo isso no livro também, a mentalidade de criança, né? Que a criança é aquela que não sabe nada, né? Tá aprendendo, não sabe nada sobre a vida, não sabe como as coisas funcionam, mas ela tem essa fome, né? De escutar, de aprender, de ouvir, de não julgar e ir descobrindo, né? Uma vida nova, né? Por isso que a ferramenta da empatia é tão poderosa no desenvolvimento da criatividade, da inovação e realmente faz com que a gente consiga escutar o outro sem esse julgamento nosso, né? Sem esse reflexo do nosso ego na pessoa. Bia, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Eu agradeço vocês, muito sucesso ao programa, foi um prazer fazer parte. Eu quero agradecer também a você que acompanhou o programa de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.